Vocês sabem que este ano é ano de eleições. Então, a estrutura estadual e a estrutura federal haverá eleições. Eleições para deputado estadual e para governador. Eleição para deputado federal, senadores, presidente da República. O Brasil está numa guerra espiritual muito forte. Não é mais ou menos, não. É pesada. É pesada. Deus está trazendo revelação. Eu enviei um vídeo no grupo dos pastores, talvez vocês tenham visto, de uma irmã, é uma intercessora, e ela teve uma visão sobre a batalha no mundo espiritual no Brasil, e Deus mostrou para ela que existe um principado no Brasil que está sendo adorado 24 horas por dia para trazer este caos. 24 horas por dia. É o tempo todo. Para que domine o Brasil, para que o Brasil não saia dessa estagnação. Tá? Então nós temos que orar, a igreja tem que orar, a igreja tem que abençoar. Sempre que você orar, ore pelo Brasil, ore pelas eleições, né? Ore por isso, porque isso é muito importante. Em nome de Jesus, vamos orar, vamos pedir ao Senhor. Levante suas mãos. O pastor André está aqui com a bandeira de São Paulo. A gente vai ter representatividade estadual com deputados estaduais e governador. Aqui, bandeira do Brasil, representatividade com o senador. Este ano elegemos 2 senadores por estado, mais deputados federais, e vamos eleger também presidente da República. Vamos orar, vamos pedir para que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus seja realmente o Senhor dessa nação, e que não seja uma democracia, mas que seja uma teocracia em nome de Jesus. Levante suas mãos. Pai, nesta manhã nós queremos apresentar, Senhor, a nossa nação, o estado de São Paulo onde nós estamos, Senhor. Abençoe, Pai, em nome de Jesus. Abençoe a nossa nação, abençoe o Brasil. Este ano será o ano de eleições, Senhor, estaduais e nacionais. Em nome de Jesus, Senhor. Toda ação, todo plano, Senhor, todo projeto de Satanás para escravizar, para dominar, para trazer pobreza, para trazer pecado, para trazer domínio, para trazer leis que trazem destruição para a sociedade, para a família, toda exploração, todo espírito de miséria, de dominação, de doutrinação, cai por terra, em nome do Senhor Jesus. Abençoa São Paulo, abençoa cada estado, abençoa o Distrito Federal, abençoa o Brasil, Senhor, que nós possamos ter, Senhor, representantes, Senhor, que falem do Teu nome, que defendam, Senhor, o Teu nome e que lutem pela família e pelo bem do cidadão, Senhor. Renova, Senhor, o Congresso Nacional, renova o Senado, renova a Câmara Federal, renova as Assembleias Legislativas, renova, Senhor, nos governos estaduais, federal, traz uma transformação, traz uma bênção, nós te pedimos. Nós oramos também, Senhor, meu Deus, pelo poder judiciário. Em nome de Jesus, o Senhor está trazendo à tona, Senhor, toda a podridão. Traz para fora, lança para fora, Senhor, o mundo que é preciso mudar. Transforma o que é preciso ser transformado. Levante homens e mulheres, Senhor, dentro do judiciário, para levantar a bandeira, Senhor, da justiça de verdade. Não da justiça dos homens, mas da justiça do Teu reino, Pai. Nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor. Obrigado, pastores. Podem assentar, queridos. Me lembrem, tá, irmãos? A gente já está com este hábito de entrar e orar pelos pedidos que são deixados aqui no altar, né, naquela caixinha de pedidos. E agora também nós queremos orar pelos pedidos recolhidos nas ruas. E também agora queremos orar pela nossa nação. É muito importante. A gente sempre ora, irmãos. Quem nunca veio nas nossas orações, a gente tem oração sempre aqui, antes dos cultos, no domingo a gente tem oração às 6 da manhã.
E essa oração, sempre no final, tem um momento em que nós oramos pelo país, oramos pelos governos. É um hábito que nós temos já de muitos anos de fazer isso. Mas eu queria também trazer para o culto que tem mais irmãos, para que a gente entenda que a gente precisa orar pelo Brasil, irmãos. Muito, muito mesmo. Tá? Queridos, nós estamos hoje fechando esse ciclo de 7 dias, uma semana, em que nós estamos em jejum, oração, como nós estamos fazendo desde o começo do ano, nós estamos fazendo uma semana de jejum e oração por mês. A gente fazia 21 dias a cada 3 meses, mudamos o formato, a quantidade de jejum e oração continua sendo o mesmo, tá? Não mudou nada, só mudou o formato. Sempre depois do primeiro domingo, na segunda-feira que vem depois do segundo domingo, do primeiro domingo, a gente vai até o domingo da ceia, sempre 7 dias com devocionais e também com live de oração às 6 da manhã. Alguns dos irmãos estão acompanhando a live de oração, participam comigo ao vivo e depois ela fica gravada e você pode acompanhar depois. E também os devocionais que estão no Instagram e no YouTube, que você pode acompanhar lá também. O tema para este mês é a dependência que nos leva à presença manifesta. O tema anual é a presença manifesta de Deus. Já falamos sobre a presença, falamos sobre o poder, falamos sobre o propósito, isso foi nos primeiros meses, e o tema desse mês é a dependência. Dependência de quem? Dependência do Senhor. Né? O versículo-chave para tudo isso foi o que a gente acabou de cantar nessa última canção. Né? Romanos 11. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então a gente depende de Deus em todo o processo. A inspiração vem dele, não é uma ideia sua, não é uma vontade sua. Primeiro Deus move-se e nos chama. E aí ele cria tudo. Irmãos, a terra, Deus criou a terra, e a Bíblia diz que ela deu aos filhos dos homens. Então a terra pertence aos homens. Então quando Deus age na terra, ele age com a permissão dos homens. Pode parecer estranho isso, mas Deus respeita leis. Ele não está acima das leis, no sentido de quebrar leis. Ele está acima de tudo, mas ele respeita as leis. E quando ele nos deu essa autonomia, quando Deus quer agir, mover-se em alguma área, ele faz o quê? Ele ele fala com os seus filhos, com as suas filhas. Faça jejum, faça oração, faça propósito, faça campanhas, movimente-se, organize-se. É sempre assim. Então, tudo que a gente acha que precisa ser feito, na verdade, foi ele que nos direcionou para fazer. Eu posso dizer sim ou não. A escolha é minha, eu sou livre. Então, vem dele. Deus quer agir na terra, mas ele está condicionado, por incrível que pareça, pode parecer até uma heresia, por favor, não me entendam mal, né? Que Deus está limitado à vontade humana. Não é isso, irmãos. É porque dentro da terra existe uma leis que ele mesmo criou. Então, quando Deus quer agir, Deus fala com os intercessores. Deus fala com seus profetas, Deus fala comigo, com você. Tá? Ele fala com qualquer pessoa. Ele inspira essas pessoas, coloca neles uma vontade, um desejo, e assim a gente acha, senti isso. Tive vontade de fazer isso para agradar a Deus. Na verdade, é o próprio Deus pedindo para você fazer. Então, vem dele, é mantido por ele. Por ele. Todo o processo da obra de Deus, Deus precisa estar presente. Então, você tem um propósito, você vai realizar alguma coisa. Você só pode realizar porque Deus capacita você para realizar. Ele coloca em você dons, unção, ele criou você para criar um propósito, para viver um propósito nessa terra, e ele vai te dar condições para que você cumpra esse propósito. E aponta para ele. Por quê? Porque todas as coisas são para a glória dele. Então, todo o processo é dele, por ele e para ele. Esse é o nosso tema central nesta semana. Queridos, o nosso tema hoje é as leis são dele. De quem? Dele.
Tá? A gente já falou um pouco sobre isso no devocional, mas hoje eu quero desenvolver um pouco mais esse assunto com vocês, porque isso é muito importante para você entender como funciona o mundo espiritual. Não vou me deter em muitos detalhes, mas um princípio básico, essencial, para você saber como a coisa funciona. Em nome de Jesus. Curva a sua cabeça. Nós vamos orar agora e vamos pedir para que o Espírito Santo nos direcione na sua palavra, para que ele traga a direção do seu Espírito sobre as nossas vidas, não somente para que eu consiga transmitir uma mensagem para você, mas para que você consiga receber essa mensagem em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nos colocamos em tua presença mais uma vez esta manhã tão especial, Senhor, em que teu povo já está reunido aqui desde antes das 6 da manhã, orando, adorando, tendo momentos de comunhão, estudando, Senhor, cantando, celebrando o teu nome. E este é o momento que separamos para a tua palavra. E nós lhe pedimos, Senhor, fale conosco através da tua palavra. Fale aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que nós queremos ouvir. Aquilo que realmente traga uma mudança, uma transformação em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Pai, venha quebrar toda barreira, impedimento, tudo aquilo que é humano, carnal, diabólico, que pode atrapalhar, trazer distrações, roubar a atenção, que saia em nome de Jesus. Toda influência maligna que pode tentar atrapalhar este ambiente, seja anulada em nome de Jesus. Que os teus anjos estejam, Senhor, trabalhando neste ambiente, em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo trabalhe em cada coração, trazendo transformação, renovação, entendimento da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Então, o nosso tema hoje, as leis são dele. Vamos entender uma coisa, olha. Deus estabeleceu princípios. Deus estabeleceu o quê? Princípios que sustentam a vida e que são governados no mundo espiritual. Deus criou a terra e colocou princípios nessa terra. Princípios. Estabeleceu como deve ser. E o governo disso não está no mundo físico. O governo disso está no mundo espiritual. Quer dizer, o mundo espiritual afeta a nossa vida neste mundo material, e o mundo material também vai afetar a movimentação do mundo espiritual. Apesar da gente não ver o mundo espiritual, não perceber muitas vezes, eles interagem. Vou ligar uma linguagem de HQ, né? Uma linguagem de histórias que se contam. É um mundo paralelo. É um mundo paralelo. O mundo espiritual é paralelo. O mundo espiritual está onde, pastor? Está numa outra dimensão. Você pode subir com um foguete para lá, para cá, para qualquer lado da Terra, você não vai achar um mundo espiritual. Porque é um mundo, é uma dimensão paralela. Ali é onde está Deus, ali é onde estão os seus anjos, aonde as coisas acontecem, certo? Aqui sobre a Terra, também numa dimensão espiritual, a Bíblia diz que há governos espirituais, há guerra espiritual, anjos e demônios, enfim, este é o mundo espiritual. Para alguns pode parecer estranho, mas essa é a realidade do mundo espiritual. Então, as nossas ações aqui, elas fazem a movimentação do que acontece no mundo espiritual e vice-versa. Satanás tenta trazer sempre quebra de princípio, quebra de leis, pecado, para poder ter autoridade. Vou explicar isso melhor para vocês. Vamos ler a próxima frase e aí eu consigo explicar isso para você melhor. O pecado é a quebra desses princípios espirituais. Leiam vocês? O pecado é a quebra desses princípios espirituais. Eu coloquei ali, princípios espirituais são leis o quê? Eternas. E isso abriu a porta para o mal. O que abriu a porta para o mal? Hã? O que abriu a porta para o mal? E o que é o pecado? Isso chama interpretação de texto. Não basta só ler, tem que entender. Não é? Você tem que fazer perguntas para o texto. Quando você está lendo alguma coisa, as perguntas do texto te ajudam a compreender melhor. A gente lê, passa batido. Então, irmãos, o que abriu a porta para o mal foi o pecado. E o que é o pecado?
Alguém fala, pecado é roubar, é matar, né? As pessoas definem uma ação. Pecado é quebrar qualquer lei, princípio espiritual que foi estabelecido por Deus. Isso é um pecado. Então, quando há pecado, abre-se uma porta para quem? Para o mal. Tanto o mal no sentido de ação demoníaca, como o mal que existe no próprio homem. Nem tudo é demônio, mano. Tem gente que está competindo com o demônio. Verdade, irmãos. Está competindo com o demônio. É gente do mal, literalmente. Do mal. Por quê, irmãos? O pecado, ele vai ganhando espaço. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então, o pecado não tratado, o pecado quando ele é celebrado. O que é um pecado celebrado? É quando a pessoa faz algo errado e está feliz e como que eu posso usar o termo? Ele divulga o seu pecado. Nós estamos vivendo hoje um tempo em que as pessoas não têm mais vergonha de fazer coisa errada. Eles estão transformando o pecado em algo normal, algo comum. As pessoas não têm mais o mínimo pudor com certas coisas. O pecado, a prostituição, os vícios, as coisas erradas estão sendo celebrados em nosso país. É o nível que a Bíblia chama de impiedade. O ímpio é aquele que está no pecado e tem prazer no pecado, não quer largar o pecado. Irmãos, isso tem um poder muito forte no mundo espiritual. Porque o pecado dá legalidade para os demônios. Então, irmãos, existe a ação demoníaca e existe também a permissão humana, a maldade humana. Porque a Bíblia fala de carne e fala de diabo. São duas coisas diferentes. A carne, quando fala da carne no sentido, fala do pecado da natureza humana. Paulo fala em Gálatas 5, as obras da carne. A Bíblia também fala de Satanás, que tenta, que produz, mas tem coisa que quando o homem começa a abrir porta para o pecado, entra a maldade no seu coração e tem coisa que o diabo não precisa nem trabalhar mais. Ele vai tirar férias na praia e aí a pessoa fica fazendo o serviço dela mesmo por conta. Porque entrou a maldade nela. Verdade, irmãos. A Bíblia toda fala sobre isso. Deus condenou a maldade humana. Pastor, mas foi o diabo. Irmãos, Deus condenou o homem com Noé, né? Quando Noé trouxe o decreto, Deus fala da maldade humana. Entendeu? A maldade humana. Então, se falasse que foi só culpa do diabo, o homem não tinha culpa. Tem o lado do ser humano, quando você abre portas, quando você começa a fazer manutenção do pecado. Tem gente que tem pecado de estimação. Está criando um pecado faz tempo, tomando, né? Alimentando ele todo dia. Né? Todo dia, leva para passear. Entendeu? É pecado de estimação. Vai alimentando, vai. Irmãos, a igreja, ela tem a missão de invadir o reino das trevas. A igreja tem o poder de derrubar as portas do inferno. Jesus falou isso para os seus discípulos. Mas o que nós temos visto, irmãos, é que o mundo está invadindo a igreja. Está acontecendo o contrário. O pecado está tentando entrar dentro da igreja. É a turma do nada a ver. Os pecados estão legalizados. A pornografia, a sensualidade está entrando nas igrejas. Não pode acontecer em nome de Jesus. Irmão, muita coisa errada. E nós não podemos deixar de falar, de reconhecer isso. Você pode ter modernidade na igreja no sentido de algumas coisas, mas outras coisas não podem entrar na modernidade. Por exemplo, no tempo de Jesus não existia microfone. Ou tinha? Não. Eu, por exemplo, estou usando um tablet com a palavra, certo? No tempo de Jesus não tinha tablet, tá? Não tinha tablet. Tinha, na verdade, nem Bíblia como a que vocês têm no papel, desse jeito, não tinha. Eram os rolos de pergaminhos. Então, a modernidade traz alguns favorecimentos, algumas facilidades, mas junto com a modernidade,
o diabo quer enfiar o pecado também. O pecado não pode ter poder em nossas vidas. O inimigo não pode ter legalidade em nós, porque o direito legal de Satanás agir está no pecado. Tá? E diz aqui, ó, e só conseguiremos combatê-los, né? O quê? Né? Os pecados e o mal que vem com ele, seguindo o quê? A direção do Espírito na onde? Na palavra de Deus. Então a Bíblia Sagrada é um manual de Deus para as nossas vidas. Você quer viver de acordo com a vontade de Deus? Estude a Bíblia. Leia a Bíblia. Ou hoje a gente tem várias ferramentas. Você pode ouvir a Bíblia. Bíblias de estudo, né? Tem muitas ferramentas. Irmão, a gente pode ler outros livros, estudar muitas coisas, mas nada pode se comparar à Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é o livro mais importante para aquele que quer ser um cidadão dos céus. Se você quer morar no céu, o seu livro guia, o seu GPS, né, o seu Waze, o seu Google Maps, certo? É a Bíblia Sagrada. É ali que está a palavra. Pastor, mas eu não entendo muito bem. Eu quero falar uma coisa para você. Na Bíblia, irmãos, o autor acompanha a obra. Se você comprar, sei lá, um livro de Machado de Assis e resolver ler, o que vai acontecer? Você vai ler sozinho. Machado de Assis não vai ler com você e perguntar, olha, Machado, meu amigo, o que será que você quis dizer com isso? Fala, não, meu amigo, não tem isso. Mesmo os autores vivos, né? Os autores vivos dos nossos dias, eles não conseguem acompanhar todo mundo que lê um livro dele. Pode ou não? A Bíblia Sagrada é o único livro em que o autor acompanha a leitura do livro e ainda explica o que está sendo lido. Amém, irmãos? Por isso que você precisa ler, estudar, ter devocional, para você desenvolver o seu conhecimento. Sabe por quê? Porque são essas leis aqui que podem me salvar ou me condenar. Eu vou passar por um julgamento das leis de Deus. A lei vale para mim, vale para você, vale para todo mundo. Quem está chegando na igreja agora, a lei vale para o pastor, para mim que sou pastor, para um bispo, para um apóstolo, para um patriarca, sei lá, para qualquer autoridade. A lei vale para crente e para descrente também. Já vou explicar isso melhor para você. Tá? Então, se a gente não aprender a se adequar às leis de Deus, nós vamos viver problema aqui e consequências eternas da nossa desobediência. Tá? Porque, irmãos, muitas vezes nós usamos a desculpa da ignorância para não fazer. E Deus sabe que muitas vezes nós somos preguiçosos, desleixados, descomprometidos. A gente dá um perdido, né? Ah, se eu não sei, então isso não me acusa. As leis do universo funcionam se você gostar ou não, concordar ou não, elas estão aí. Não vai mudar. Não vai mudar. Então, quem é o interessado? Sou eu, que quero viver segundo os padrões de Deus. Se eu quero viver segundo os padrões de Deus, então eu vou buscar conhecer o que Deus quer para mim. Tá? Então Deus me deu inteligência, capacidade para que eu faça isso. Agora quem tem que fazer sou eu, não ele. Ele me incentiva, ele me dirige. Se eu quiser aprender, o Espírito Santo vai me ajudar, mas sou eu que tenho que querer. Tá? Continuando aqui, irmãos. Há uma batalha em curso e só conseguiremos vencer se lutarmos dentro dos princípios de Deus. Venham vocês. Há uma batalha em curso e só conseguiremos vencer se lutarmos dentro dos princípios de Deus. Irmãos, essa batalha é uma batalha espiritual. E a gente só consegue vencer, não é na força, não é no grito, é obedecendo. Quando eu obedeço, eu sigo os princípios,
o inimigo não tem mais autoridade na minha vida. Os demônios têm autoridade quando há quebra de leis espirituais. Eles agem a partir dali. A porta se abre. Quando eu me arrependo, peço perdão, aí aquela porta se fecha. O inimigo não tem mais autoridade. Alguns irmãos são mais novos, mas os mais antigos daqui já viveram isso muitas vezes, não somente os pastores, muitos irmãos e líderes aqui. A gente fazia muitas campanhas de libertação na igreja. Existiam pessoas que vinham fazer a campanha. Às vezes 1, 2, 3 vezes, passava muito disso. Você orava, manifestava um demônio na pessoa, você mandava embora e a pessoa ficava bem. E a vida continua e ficava liberta. Mas tinha pessoa que fazia uma campanha, o demônio estava lá, fazia outra campanha, o demônio estava lá, fazia outra campanha, o demônio estava lá. Entra ano, sai ano, o demônio estava lá. Por que o demônio não vai embora? Porque o pastor não teve fé para expulsar o demônio. Quer dizer, expulsou o demônio desse, o demônio foi embora. Desse, o demônio não quer ir embora. Se é falta de autoridade do pastor, então nenhum demônio deveria sair, concordam comigo? Não, a gente tem que parar e pensar. Então, quando nós temos uma porta aberta, quando você participa de um culto, de uma reunião, algum evento, alguma coisa assim, ora-se, confronta-se a força das trevas. E o demônio, pelo nome de Jesus, ele é obrigado a sair naquele momento. Só que se a porta está aberta, ele tem direito de voltar. Na hora da oração, ele dá um pouco de trabalho e sai. E depois ele tem a porta aberta, ele vem de novo. Porque não é o pastor que fecha a porta. Não é o irmão, a irmã, o líder que fecha a porta. Quem fecha a porta é você. Você fecha a porta. E como é que você fecha a porta? É procurando saber por onde o demônio entrou, qual a causa que ele está lá. É um pacto? É um compromisso? É um envolvimento? É um pecado? Você tem ainda alguma coisa que pertence a ele, objetos ou práticas que pertencem a ele? Ele vai sair quando alguém orar e ele vai voltar de novo. E não vai ficar liberto nunca, se a pessoa não aprender a fechar as portas. Então, irmãos, nós estamos numa guerra, numa batalha. A batalha, para nós, é vencida quando o pecado é vencido. Quando o pecado não tem mais domínio sobre vós, como diz a palavra. Que o pecado não tenha sobre vocês mais domínio. É o que o Senhor nos aconselha. Todos nós somos pecadores, mas o pecado não pode mais ter domínio sobre nós. Quando fala pecadores, todos nós falhamos em algum momento. Mas quando erramos, pedimos perdão, seja para alguém, ou seja para Deus, consertamos, se falhamos, procuramos acertar isso com Deus o mais rápido possível e fechar a porta. Agora há pouco eu falava sobre pessoas que gostam do pecado, que é da impiedade, que estão ostentando o pecado. Imagine a força que os demônios têm numa vida dessa. É muito sério, irmãos. Nós estamos numa guerra, sabe por quê? Porque no Brasil, no mundo todo, tá? Está acontecendo isso. Estou falando de Brasil, que é mais fácil de assimilar. A coisa está tão complicada que agora eles querem transformar leis que digam que certas práticas pecaminosas não são mais pecado. Por exemplo, vou falar uma só que não dá tempo de falar muita coisa, tem muito. A lista é gigante. Irmãos. Por exemplo, aborto. O que é um aborto, pastor? É tirar a vida de um bebê dentro da barriga da mãe, independente de quantas semanas tem ou se está quase nascendo. Isso é um aborto, é uma vida. E é um pecado muito grave. E eles querem o quê? Colocar leis que dizendo que as mulheres, o corpo é meu. Sim, mas a outra vida que está dentro dela não é mais dela. Mas eu não tenho direito sobre o meu corpo. Esse neném vai me atrapalhar, não tem condição de criar. Então não tenha. Virar o zoinho todo mundo gosta, depois tem que tomar conta. Desculpa, saiu, gente.
tem que ter responsabilidade com seus atos. Tá? Eu sei que existe uma polêmica de abusos, estupros, irmãos. Tem uma fila gigante de pessoas querendo adotar crianças. É muito burocrático adotar crianças. Se tiver criança, tem gente para cuidar. Tá? A vida vale mais do que qualquer outra coisa. Estou falando dessa lei, quer dizer, quer instituir. Irmãos, porque é o seguinte, quando uma pessoa, presta atenção, quando uma pessoa peca, o ambiente dela fica contaminado, ou ela fica e começa a contaminar o ambiente dela. Vamos supor, uma mulher aborta, isso traz uma contaminação para a vida dela e para o ambiente dela, certo? Quando uma nação coloca isso como lei, você está o quê? Você está normalizando o pecado e você traz a maldição para a nação inteira. Vocês entenderam como a gente falou hoje sobre levantar a bandeira e orar pelo Brasil nas eleições? Porque as pessoas que votam lá nos representam. A briga é lá em cima. Então o inimigo está trabalhando para colocar representantes dele lá. Para chegar na hora lá e fazer um monte de palhaçada, umas coisas que não tem senso nenhum. E tudo isso, irmãos, não é brincadeira. Isso é Satanás trabalhando. Sério, sério. Isso vale no nosso nível e vale nível nacional, em termos de nação. Então, o pecado não pode ter domínio sobre as nossas vidas. Esta guerra é espiritual. Ela tem reflexos aqui, e as nossas ações aqui refletem na autoridade do mundo espiritual também. Vamos ler o texto aqui de Efésios 6, 12 e 13? Diz assim, ó. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Próximo texto. Para que possais resistir no dia mal, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então existe uma guerra. Essa guerra é por quê? Porque existem demônios, principados, governos espirituais que foram estabelecidos pelas práticas de pecado. Quando um representante do povo peca, o pecado cobre o grupo que ele representa. Quando você vê Israel, que o rei pecava, a maldição vinha sobre toda a nação. Se o representante que você põe lá fizer a coisa errada, a maldição vem sobre ele, sobre você que colocou ele lá. Isso é muito sério que eu estou falando, irmãos. Isso aqui não é a política natural, estou falando do mundo espiritual, tá? Então, nós temos que entender que as coisas funcionam dessa maneira. Então, há uma guerra. E a igreja tem o papel de lutar contra isso. Não somente orar, nós precisamos viver uma vida que agrada a Deus. Mas o outro papel da igreja é evangelizar. Porque cada pessoa que ganha para Cristo é alguém que você tira do time de lá e passa para o lado de cá. É alguém menos dando corda para o diabo. É alguém menos pecando. É menos força para Satanás. Entenderam, irmãos? É o que nós temos vivido. Por isso a gente fala, a igreja não pode viver no pecado. Porque a igreja é a única instituição neste mundo que tem poder de transformação em todos os níveis. Tanto o natural quanto o espiritual. Aí, afeta diretamente. Então, irmãos, nós precisamos entender que há uma guerra. E Paulo fala que não é contra a carne nem contra sangue, sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes.
Em Daniel capítulo 10, não dá para a gente ler agora, é um texto longo. Daniel tem um chamado de Deus para orar, e ele começa a orar pela restauração de Israel, depois que ele lê no livro de Jeremias, a palavra profética de Jeremias, que Deus dizia que o cativeiro na Babilônia duraria 70 anos. O cativeiro, o tempo estava acabando, mas as coisas não tinham mudado ainda. Nem o povo tinha mudado muito e a nação de Israel também não. O território, a estrutura, Daniel se põe a orar. E ali ele fica 21 dias orando, jejuando. Quando o anjo vem e fala, Daniel, você é um homem muito amado, desde o primeiro dia em que você começou a orar. Eu fui enviado para te trazer uma resposta. Mas, no meio do caminho, o príncipe da Pérsia entrou no meu caminho e nós começamos a lutar. Durante muito tempo. E Miguel, que é o anjo protetor de Israel, o arcanjo Miguel, veio ao meu socorro para a batalha, para que eu fosse liberado e trouxesse para você a resposta. O que acontecia, irmão? Ele estava ali, naquele momento, era o governo medo e persa. Tinha sido Babilônia, depois foram dominados pelos medos e persas, o maior império do mundo. E Daniel estava orando pela restauração de Israel, que era uma promessa. Quando Daniel começa a orar, o anjo já vem no primeiro dia trazer a resposta, a revelação. Mas o anjo é parado no meio do caminho. O anjo de Deus é parado no meio do caminho. Ele foi bloqueado por quem? O príncipe da Pérsia. Quem é esse príncipe, pastor? É o quê? Um principado, era um demônio que governava aquele império. O demônio vai dizer, aqui você não pode, aqui quem manda sou eu. Vocês entenderam como a coisa funciona? O mundo espiritual é um mundo de legalidade. Aqui você não pode entrar porque aqui quem manda sou eu. Como Daniel era um homem de Deus, abençoado, ele persiste na oração. E aí Deus envia Miguel, arcanjo Miguel, que em algum momento é chamado de príncipe de Israel, porque ele é o defensor de Israel. E esse anjo vem, ele é um arcanjo, ele é poderosíssimo. Ele vem para a batalha para socorrer. Por quê? Porque a oração de Daniel era pela restauração de quem? De Israel. E aí o anjo, que era protetor de Israel, veio para guerrear e liberar a resposta para que Deus estaria preparando o caminho para a restauração de Israel e preparando o caminho para a vinda do Messias. Daniel está lá, orando, orando. Ele não está vendo nada. Mas no mundo espiritual estava tendo uma guerra. Então, irmão, nós não estamos inventando isso. Não é, ai, pastor, você está assistindo muita ficção. Isso não é ficção. Isso é realidade. Isso é realidade. Tá? Isso não é brincadeira. Não é história para fazer filme em Hollywood, não. Até daria bons filmes em Hollywood. Tá? Mas não é isso, não. É um mundo real. Real. É dessa forma que acontece. Então, é uma batalha. Se nós não lutarmos com as armas de Deus, não estivermos revestidos com a armadura de Deus. E qual é a armadura de Deus, irmãos? Verdade, justiça. A armadura de Deus não é uma peça, é atitude. São princípios que você vive que cobrem você. Se você não faz, você não tem cobertura. Não é uma peça como uma armadura normal. A armadura de Deus, Paulo fala, para vestir o cinturão da verdade, calçar os pés, os sapatos para anunciar o evangelho da paz, a couraça da justiça, o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então você percebe que as ferramentas da armadura não são peças naturais. Ele faz uma comparação com um soldado romano da época, para que as pessoas pudessem entender. Mas não são peças naturais, são atitudes que os crentes têm que ter para que eles sejam revestidos, fortalecidos. Agora, se está vivendo no pecado, é uma pessoa frágil. O diabo vai estapear sua cara. Não entra que você não vai aguentar.
Não entra nessa que tu vai passar vergonha. O pecado te enfraquece. Fala pro seu vizinho, o pecado te enfraquece. Fala, o pecado rouba a sua autoridade. Irmãos, Deus deu ao ser humano autoridade nessa terra. Mas o pecado roubou a nossa autoridade. Por isso que é muito sério. O papel da igreja é muito importante, irmãos. Não é só para acalmar emocionalmente. É importante ter uma religião, né, pastor? Para a gente ficar melhor. Esse mundo está difícil, para a gente ter mais paz. Ouvir uma palavra de fé, de esperança. Não, irmãos. Aqui é exército, aqui é guerra, aqui é batalha. Nós estamos lutando no mundo espiritual. Aqui não está para falar o que você quer ouvir. Está para falar o que Deus quer falar na palavra dele. Não estamos brincando de igreja, não. Imagina, eu não sou coach. Nada contra os coaches. Na área deles fazem um ótimo trabalho. Tá? Não é isso, não. Aqui, irmãos, é a palavra de Deus que tem que prevalecer. Não é a minha palavra, a sua palavra, o que eu quero, não. É a palavra de Deus. Então, irmãos, nós precisamos entender que as leis são dele. Ele estabeleceu as leis. Você quer jogar o jogo? Você tem que jogar nas regras dele. Não é nas nossas regras. Já pensou um jogo de futebol? Sei lá, Brasil e França. Um joguinho fácil, tranquilo. Brasil e França, não é isso? Aí a gente vai jogar com as nossas regras e eles jogam com as regras deles. Como é que vai funcionar? Como é que o juiz vai julgar isso aí? Não, mas lá no Brasil isso não é falta. Não, mas lá na França isso pode. Ué, mas peraí. A regra é uma. Você entrou no jogo, a regra é uma. Quem fez as regras? Né? Foi Deus. E a gente poderia perguntar, e as regras, Arnaldo? Ele falar, as regras é clara. Não é isso? Aonde? Na Bíblia. Na Bíblia. Você já viu jogador bom, craque, fazer umas coisas nada a ver, ser expulso, perder jogo, ter uma dificuldade, sabe por quê? Porque não esquece a regra. Esquece a regra. Ou distrai, se emociona, nunca se importou, não, eu sei jogar, mas se não jogar segundo as regras, não pode jogar. Só vai ter problema. Ele consegue entrar no campo? Consegue. Mas não vai ser produtivo. O que o diabo está fazendo, irmãos? Ele sabe que a igreja está no jogo. Então ele tenta nos fazer improdutivos. A gente vai jogar e quebra a regra. Aí tome cartão amarelo, tome cartão vermelho. Vai pro vestiário logo, meu filho. Misericórdia, fala misericórdia. Irmãos, o segredo para a vitória nessa batalha é obedecer o quê? A palavra de Deus. Mesmo sem entender. Pastor, mas isso não tem lógica. Irmãos, existem situações no mundo espiritual, se Deus sentasse para explicar para você, você ia ficar doido. A nossa mente não é capaz de conceber coisas de Deus. Então, tem coisas que eu entendo, tem coisas que você entende, mas tem coisas que você não vai entender agora, porque Deus é o único que vê o futuro. Ele sabe que lá na frente vai dar ruim. E aí ele fala para você agora, fala, mas eu não estou entendendo. Não estou entendendo. Fique em paz, obedece, que no final você vai olhar e falar, foi por isso que Deus falou para eu não ir por ali. Foi por isso que Deus falou, vai por aqui, meu filho. Nossa, foi sofrido, foi difícil, mas valeu a pena. Fala amém, irmão. Valeu a pena ser fiel. Valeu a pena obedecer sem entender. Irmão, se você tentar entender tudo, você não vai nem sair do jogo, nem começar a jogar. Não vai. Vai pela fé. Você confia no Senhor? Se você confia, vai. Se você confia, vai, porque Ele garante. Fala amém. É uma questão de fé, tá? Irmãos, quero só dar um exemplo aqui para vocês. A gente falou sobre jogar o jogo do jeito certo, de obedecer leis e seguir princípios.
As leis deste mundo que a gente tem aqui na nossa Constituição, ou em cada país, são as leis. Uma coisa num país pode, outra não pode. Mas as leis de Deus são para o mundo inteiro, independente se as pessoas saibam ou não. Então, quando você transita no mundo espiritual, você tem que seguir as leis espirituais. Senão não funciona. Vou dar um exemplo aqui para você. Ó. Quando eu fui para os Estados Unidos, no primeiro ano, eu não dirigi lá. No segundo ano, a gente estava com equipes separadas, aí eu aluguei um carro lá na Flórida, né, para poder dirigir dentro do estado da Flórida. E aí, irmãos, com a carteira de habilitação brasileira, você pode dirigir na Flórida, né? Só que as leis de trânsito não são as brasileiras, são as americanas. E aí? Pastor Israel, filho do bispo, né? Primeira coisa que ele falou para mim, pastor, aqui no Brasil, pare quer dizer... Desculpa, aqui nos Estados Unidos, pare quer dizer... Sério? Nos Estados Unidos, quando fala para o carro assim, está escrito uma placa, pare quer dizer o quê? E no Brasil? Não. Irmãos, a primeira recomendação dos pastores de Israel para mim, falou, pastor, pelo amor de Deus, você vai numa via, tem escrito pare, não é para você diminuir, ver se tem alguém e continuar. Não, é para parar. Para pelo menos uns 3 segundos e depois você sai. Pode não ter ninguém, pode ter só grilo cantando no lugar, ter zero, para. Porque se o policial pegar você, é multa na hora. E a gente no Brasil está acostumado, está escrito para, a gente dá aquela reduzida, olha. Só que eu não estou no Brasil. A minha carteira, a minha habilitação é do Brasil. Mas eu estou nos Estados Unidos. Certo? Irmãos, outra coisa, por exemplo, na autopista, na rodovia, na autopista, desculpa, na rodovia, que a gente viajou de Tampa para Miami. O pastor Israel mora em Tampa, uma igreja Casa da Bênção foi aberta lá. E é longe, irmãos, acho que é mais de 300 quilômetros para chegar em Miami, dentro do estado da Flórida. E você pega uma rodovia que o limite de velocidade é 75 milhas. Tá? Milhas, não é quilômetro, é milhas. Se você vai, acha que é 75 quilômetros, não é, são milhas. Vai dar perto de 120 quilômetros por hora, que é a média de Castelo Branco, Bandeirantes, enfim, né, as rodovias melhores aqui de São Paulo. Se você ultrapassar, você pode ser multado, né? O pessoal diz que nos Estados Unidos, carro de polícia sai de dentro do chão, porque sai, brota do chão, do nada. Eles têm esse dom de aparecer quando ninguém tá, né? E eles avisaram o seguinte, ó, se passar de 100 milhas, a polícia para você e você vai preso. Preso. Não é multado. Não é que vai pegar o seu carro. Vai prender você. Vai preso. Se você é americano, você vai passar por processo, corte e tudo mais. Se você, como eu, né, no caso, eu estivesse dirigindo e fizesse essa burrice, certo? Eles iam parar o carro, me levar preso, eu ia ser processado e ia ser deportado na hora. Sabe por quê? Porque essa é a lei de lá. Eu sou brasileiro, minha carteira é brasileira. Mas quando eu ando lá, eu tenho que andar. Entenderam? Entenderam? Se você vai fazer as coisas espirituais, do mundo espiritual, você tem que jogar nas leis de Deus e não é na sua. Ah, mas no Brasil, mas não sei quem falou, mas não sei quem... Esquece! As leis de Deus estão na palavra de Deus, não importa o que o mundo diz. Se nós queremos morar no céu, temos que seguir as leis do céu. Aprenda aqui para você viver lá. Aqui é escola, aqui é preparação, aqui é onde você é formado, aqui é onde você é forjado. Se não aprender aqui, lá. Depois que eu chegar lá eu aprendo.
Você nem vai para lá, velho. Desculpa aí, a franqueza. Acabou, falei logo. 1 Samuel, capítulo 15, versículos 22 e 23. Não vou comentar muito não, senão... Diz assim, 1 Samuel 15, 22 e 23. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Inclusive, pedi para colocar em outra cor. Obedeça a sua palavra. Deus tem prazer em que se obedeça. Ah, depois eu vejo isso. Cuidado, que tem uma hora que você fala, depois eu vejo isso, não dá tempo de ver mais. E acabou. Tá? Então, continuando aqui, ó. A obediência é melhor do que sacrifício. A submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Quando fala isso, é porque eram as ofertas dadas para perdão de pecados, tá? Sacrifício, gordura de carneiro, a linguagem do Antigo Testamento para perdão de pecado. Pois a rebeldia é como pecado de adivinhação. A arrogância como o mal da idolatria. Irmãos, aqui termina dizendo assim: como você rejeitou a palavra do Senhor, assim ele também o rejeitou como rei. Isso aqui é sério demais, eu vou dar uma pequena pausa para a gente poder entender o texto aqui. Não vamos mergulhar profundamente, porque o nosso tema principal não é nesse versículo, mas vamos entender isso aqui, ó. A obediência é o melhor sacrifício. O que você pode fazer de melhor para agradar a Deus? É o quê? Obedecer. Você não obedece, depois fala, eu trouxe uma oferta para te adorar. A oferta é boa? Sim ou não? Sim. Mas não vai cobrir o seu erro. Já viu aquela pessoa que faz coisa, aquele marido malandro que faz coisa errada e depois traz flor para a mulher em casa? Ai, meu amor. Chocolate. Não que só deve trazer quando está fazendo coisa errada, pelo amor de Deus. Se puder, faça. Entendeu? Mas tem gente que é o seguinte, quando ele percebe que a coisa está feia pro lado dele, ele tenta comprar, não é isso? É isso que Deus está dizendo. Antes de você querer me comprar com alguma coisa, que é certa, que é boa, só que você não mudou a sua atitude. Você me agrada mais me obedecendo do que querendo me dar presente. Tá? Continuando aqui, ó. Aí ele vai explicar o problema que traz a desobediência. Ó, aqui diz, ó. Pois a rebeldia é como o pecado de adivinhação. Vou explicar isso melhor para você. Quando fala de rebeldia, fala que você resolve virar as costas, em vez de fazer o que Deus falou, você se rebela e resolve fazer o quê? O que você quer. E por que ele fala como um pecado de adivinhação? A adivinhação era um pecado condenado no Antigo Testamento. Que era ler sorte, enfim, várias práticas de adivinhação que eram proibidas em Israel. E Deus está fazendo uma comparação. Mas por que ele fala a rebeldia como um pecado de adivinhação? Porque a pessoa aposta que na frente não vai dar nada. Quando ele se rebela e ele não obedece, ele está dizendo o seguinte: o que eu penso, o que eu acho, é melhor do que você. Então ele está seguindo um outro caminho. A rebeldia é seguir outro caminho. E a adivinhação é você buscar direção não em Deus, e sim num outro caminho. Isso é adivinhação. Por isso que é comparado uma coisa com outra. Aí diz assim, ó, a arrogância como o mal da idolatria. O orgulho, a arrogância. Por que ele fala que é como o mal da idolatria? Porque é o seguinte, a pessoa arrogante é aquela que fala, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de Deus, eu mesmo resolvo, eu mesmo faço. Isso é idolatria de quem? De si mesmo. É a idolatria de si mesmo. Eu sou o cara, eu resolvo, eu vou lá e faço. Eu faço acontecer. A pessoa arrogante. O meu jeito, Deus falou, não, mas eu penso que desse jeito vai ser melhor. Caramba! O seu jeito de pensar é o melhor que de Deus? Tu tá bem, cara. É por isso que o texto está dizendo, assim, é só a gente ler com calma para poder entender. Aqui diz, como... Ah, não, continua ainda. É arrogância como o mal da
idolatria. Como você rejeitou a palavra do Senhor, assim ele rejeitou como rei. Se você perguntar, a pessoa fala, não, jamais vou rejeitar. Mas quando você não aceita o que Deus fala, você está rejeitando. É simples assim. Você pode usar umas palavras bonitas, mas para Deus não funciona. Não cola, não dá certo. Se você rejeitou a palavra, fala, não, eu não quero fazer. Eu decidi, eu tenho livre-arbítrio, eu faço o que eu quiser. Tudo bem. Mas aqui diz, como você rejeitou a palavra do Senhor, assim ele o rejeitou como rei. Quer dizer, ser rei era o propósito que Deus tinha para Saul. O propósito para ele ser rei de Israel e ser um rei vencedor, um rei abençoado. Mas como ele rejeitou a Deus, Deus rejeitou para que ele não fosse rei. Quando você não obedece a palavra de Deus, você estraga o seu propósito. O seu propósito para essa vida, o que Deus chamou você para viver, para fazer, você estraga. Porque você resolve fazer as coisas da sua maneira. Não é só para quem é rei, ou para quem é líder, ou só para quem é pastor. Isso é para todas as pessoas. Todos nós temos um propósito e Deus nos criou para viver este propósito. Quando a gente vem a Cristo, esse propósito é ativado, nós somos despertados, o Espírito Santo ativa os dons que nós temos, a unção, e Deus vai nos conduzindo a esse propósito. Mas quando você não obedece a palavra de Deus, não tem como Deus abençoar o propósito, porque Deus não tem como abençoar aquilo que não é dele. Porque dele, por ele e para ele. Se você quebrar um desses três, já era. Acabou. Tá? Mas... Quem somos nós para contender com o Senhor? Pastor, eu sou livre, verdade. Todos nós, agora que a gente está aqui na casa de Deus, a gente é livre, tá? Isso é liberdade. O que é liberdade, pastor? Não é fazer o que quiser. Liberdade é o poder escolher. Então o Senhor diz, eis que eu coloco diante de você a bênção e a maldição. Escolhe. Isso se chama liberdade. Quando você tem mais... Agora, quando o diabo te escraviza, ele não te dá a opção. Ele fala que você é livre para poder fazer tudo que é errado. Mas se você tentar servir a Deus, ele vai tentar te impedir. Então você não é livre. Então o diabo vem de uma liberdade que não existe. Ele vem de uma escravidão com o nome de liberdade. Já comprou algum produto que tinha um nome, quando você foi, sei lá, comer, era outra coisa? Já passaram por isso? Não? Foi enganado? Então, o diabo faz assim. Ele é marqueteiro. E olha que eu sou formado nessa área. Ele é marqueteiro, irmão, ele vende um negócio. Ele vende areia no deserto, ele vende gelo para esquimó. Porque é verdade, irmão, ele vende qualquer coisa. Ele tentou vender coisa para Jesus, o Filho de Deus, pô. Será que ele vai querer vender para você, pô? Vai. Ele tentou enganar, Jesus não vai querer enganar você e a mim. Então, irmãos, obedeça mesmo sem entender, para que o seu propósito se cumpra. Tem crente que fala assim, pastor, parece que a minha vida não anda, não vai para frente. Eu comecei bem, chega uma hora que deu aquela parada, não avança. Reveja alguma coisa na sua vida. O processo na presença de Deus é sempre para cima. A gente vive alguns patamares, mas depois continua crescendo de novo. Fica esperto, tá? Continuando aqui, a desobediência lhe afasta de Deus e rouba o seu propósito de vida. Leiam vocês. A desobediência lhe afasta de Deus e rouba o seu propósito de vida. De novo. A desobediência lhe afasta de Deus e rouba o seu propósito de vida. Para finalizar, eu quero ler um texto com vocês e um pequeno comentário aqui. Isaías 55, 9, diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Deus dizendo, olha, o meu nível é mais alto que você, e é uma realidade.
E depois ele vai dizer, mas eu tenho planos para vocês, planos de bênção e de paz, e não de mal. Eu estou pegando no seu pé agora, eu estou te cobrando, eu estou te confrontando, para você alinhar no propósito, porque lá na frente tem coisa boa esperando você. Mas se você resolver fazer do seu jeito, desobedecer, se rebelar, ser orgulhoso, segue o seu caminho. Lá na frente tem o coisa ruim te esperando. Ué? Eu estou inventando isso, irmãos? Eu só usei uma linguagem popular, mas é o que a Bíblia diz. Irmãos, quando Deus fala, quando a humanidade ainda está no começo, está Caim e Abel, e eles ofertam ao Senhor. Né? Aí Deus aceita a oferta de Abel e não de Caim. E não dá todo o contexto, né? E depois a Bíblia diz que o semblante de Caim descaiu, o rosto dele ficou, sei lá, ou com raiva, não sei, não dá detalhe, porque o rosto dele descaiu, ele ficou triste, ficou ofendido, enfim. E a ação que ele tinha no coração é que ele ia eliminar a concorrência. Deus aceitou o do meu irmão e não aceitou o meu. Então eu vou tirar o meu irmão, Deus só pode aceitar só eu mesmo. Mas Deus viu. E Deus falou assim, Caim, o pecado jaz à porta, ele está na porta. Cumpre a você dominá-lo. Você, não falou, não sou eu que vou dominar, é você. Eu estou aqui, se pedir socorro eu te ajudo, mas é você que tem que determinar que você não quer isso. Então, mesmo quando você lida com Deus, e no caso de Caim, estava lidando diretamente com Deus. Ele tinha escolha. Infelizmente, escolheu o erro. Mas ele tinha escolha. O Senhor falou, cumpre a você dominar isso na sua vida. Então, irmãos, Deus tem coisas boas para nós. Mas você tem que aprender a ter domínio, a ter controle, a dizer não para certas coisas. Talvez você vai ter que abrir mão de algumas coisas em benefício de outras. Lembram daquela historinha da criança, né, que achou a moeda dentro do vaso? Era um vaso de boca pequena. A criança foi lá, viu uma moeda lá dentro do vaso e ela foi pegar. Quando ela foi tirar a mão enroscou. E ela começou a chorar que não conseguia tirar. Aí toda a família corre ali e fica, vamos tirar, vai quebrar, não, se quebrar vai cortar a mão da criança, aquela coisa toda, vai tirar, vai, não vai. E a criança, solta, não consigo, solta, não consigo. Aí tem alguém um pouquinho mais esperto, falou, abre a mão. A criança falou assim, não, a moeda vai cair, eu vou te dou outra. Aí a criança soltou a moeda, tirou a mão do vaso e falou, me dá. Me dá. Entenderam, irmãos? Então, é assim, a gente tem opção, a gente pode ir caminhar, resolver. A questão é que a gente se apega a certas coisas, a gente fica preso nas armadilhas do pecado. Se você soltar o pecado, Deus tem mais para você do lado de fora. Mas se você resolver ficar lá, você vai ficar preso. O diabo cria armadilhas, você fica preso naquilo ali. Dominado, enganado. É maligno, irmãos. Tá? Então, os projetos de Deus são maiores do que os nossos. Creia que Deus tem, mas isso é para viver pela fé. Fala amém. Amém. Vamos lá, continuando. Dependência é obedecer aos comandos espirituais e confiar no quê? Na ação de... Vamos ler juntos? Dependência é obedecer aos comandos espirituais e confiar na ação divina. Pastor, onde estão os comandos espirituais? Na Bíblia. Ali tem um comando. Faça isso, faça aquilo, não faça isso. Não ponha a mão aí. Vai por aqui. São comandos espirituais. Não peca. Cuidado quando você olhar para a mulher do próximo. É comando. É comando. Você pode fazer ou não. Pastor, mas o que eu ganho com isso? Se você pecar, não sei se eu posso chamar ganhar, né? Mas tu vai ganhar umas coisas bem esquisitas, né? Não é? Agora, se você obedecer, você vai ganhar. Porque você está trazendo sementes
que em algum momento vão trazer uma boa colheita para você. Se você desobedecer, pode ser que na hora não caia um raio na sua cabeça. Tá vendo? Fiz errado, não aconteceu nada. Deus não me matou, não aconteceu nada. Ai, não machuquei, nada. Aí o diabo entra e começa a desgraçar a vida da pessoa até o momento que ela, quando ela cai em si, às vezes é tarde demais. Então, melhor sempre obedecer. Então, dependência é obedecer aos comandos espirituais e confiar na ação divina, mesmo quando não entendemos tudo. Isso se chama fé. É isso que nos mantém alinhados à presença e ao propósito divino. O que nos mantém alinhados à presença e ao propósito divino? É o quê? A obediência. Mesmo sem entender. Eu obedeço. Isso me mantém alinhado à presença, porque Deus, se eu obedeço, Deus tem prazer de estar comigo. E na minha caminhada, no propósito que Deus me criou para viver nessa terra, vai me manter alinhado para onde Deus quer me levar. Toda vez que eu peco, eu paro o processo. Se eu não conserto rápido, eu começo a regredir no processo. Aí eu tenho que depois voltar tudo de novo. Tem gente que não entende isso. Pastor, Deus perdoa o pecado? Perdoa. Mas tudo que você semear, você vai colher, velho. Então tem gente que peca, vai regredindo, vai passar. Vou fazer um moonwalker. Peraí, brincadeira. Só os mais antigos vão entender o que eu falei. Moonwalker é o passinho do Michael Jackson que ele anda para trás. Você vai pecando e vai vindo para trás. Você estava lá, você pecou e não conserta, você está indo para lá. A sua caminhada, você pecou, ali já bloqueia, você não anda mais. Porque Deus não pode mais conduzir você no propósito, porque o pecado te separa de Deus. Se você conserta, pede perdão, dá uma pausa, atrapalha um pouquinho, mas ainda dá para pegar o ritmo de novo e continuar. Melhor é não pecar, tá? Agora, se a pessoa peca e continua vivendo no pecado, quando ela vem, aí tem que começar o processo de novo. O diabo não conta isso para ninguém. Ele só fala que é legal pecar. Mas ele não conta, né? Quanto custa? Qual é a conta do pecado? Não compensa pecar, não compensa desobedecer, não compensa, irmãos, viver conforme este mundo. O que compensa é viver na presença de Deus, na dependência do Senhor. Entenderam, irmãos, hoje como funciona o mundo espiritual? O mundo espiritual funciona com leis espirituais dadas por Deus. Você quer vencer no jogo? Siga as leis. Aonde está essa lei, pastor? Está na Bíblia Sagrada. Você não quer ter problema com o demônio, com o mal? Obedece a Deus. Você quer ter autoridade para quando você orar, para quando você estabelecer algo, você alcançar? Não dê legalidade, não abra as portas com pecado na sua vida. Eu não vou entrar em detalhes sobre tipos de pecado, porque não dá tempo. Mas qualquer lei quebrada de Deus, isso é um pecado. Pastor, mas como é que eu vou saber? É na Bíblia Sagrada. Estude a Bíblia, leia a Bíblia, porque esse é o manual que vai te ajudar a entender o processo para você ir para o céu. Para você servir a Deus. Então, procure entender. Quanto mais você lê, mais você entende, mais você aprende. Quanto mais você ouve, mais você entende e mais forte você fica para não ser seduzido pelas armadilhas de Satanás. Quando Jesus estava no deserto e ele foi tentado por Satanás, o diabo apareceu e fez 3 propostas diferentes para ele. Jesus não saiu gritando com o diabo, dando voadora no capeta, rabo de arraia, não é isso? Não. Tapa na cara do diabo. Vai para lá, seu demônio, vai para lá. Volta para o inferno. Não. Como é que ele combateu o diabo? Palavra. Faz isso. Não, não vou fazer. Porque a palavra, quer dizer, eu não vou pecar, porque a palavra diz... Está aqui. Então, a força que você tem contra o pecado é a obediência. Mas a obediência que está baseada na
palavra de Deus. Pastor, eu não entendo bem, mas obedeça. Aprende a obedecer, que é melhor. Esse é o caminho, irmão, você viver pela fé. Eu não entendo os desdobramentos do futuro. Deus sabe, por isso que ele colocou essas leis, esses princípios. Se eu aprender a fazer da maneira correta, eu serei abençoado. Se não, dá por minha própria conta e risco. Vamos ficar em pé e vamos orar?